Bom dia a todos, bom dia a todas. A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino tem a honra de apresentar esta videoconferência, cujo tema será a valorização do idoso, refletindo, favorecendo as relações intergeracionais. E em nome do nosso secretário de Estado de Educação, Vicente Nogueira, e dos secretários adjuntos, professora Arlete Ferreira Mendonça, secretária executiva adjunta da capital, a professora Ana Maria Freitas, secretária executiva adjunta do interior, o professor Raimundo de Jesus Barradas, secretário executivo adjunto pedagógico, em nome também do nosso diretor do Departamento de Programas de Políticas e Programas Educacionais, professor Nilton Carlos Teixeiras, e da nossa gerente, Aldenise Araújo, gerente da Gerência de Programas e Projetos Complementares, que está apoiando essa videoconferência. Antecipadamente, agradecemos todo o público convidado, e o nosso agradecimento à secretária adjunta do interior, a professora Ana Maria, que fez para nós essa convocação nos municípios dos coordenadores, que nós contamos com a audiência de vocês, com a presença dos coordenadores, dos gestores, professores e especialmente os nossos estudantes, para quem nós dedicamos esta videoconferência. Igualmente, queremos parabenizar e agradecer o convite dos assessores de programas e projetos do município de Manaus, São profissionais muito importantes que implementam os projetos da Secretaria de Educação nas escolas, que estão diretamente ligados à escola, aos senhores que estão aqui presentes conosco, a nossa mais estimada consideração e agradecimento. Agradecemos também a presença nos estúdios que estão acompanhando, a gravação, a transmissão dessa videoconferência dos demais servidores públicos da Secretaria de Estado de Educação. Como foi dito, nós vamos tratar hoje da temática, a valorização do idoso, em parte pela comemoração do Dia Internacional do Idoso, que acontece amanhã, e dando início a uma programação que já foi anunciada, inclusive, nesses estúdios, que já foi anunciada para os municípios do estado do Amazonas, pelo Conselho Estadual do Idoso, nós estamos dando início também à nossa programação em nome da Secretaria de Educação. E vamos apresentar aqui o projeto Educar para o Envelhecer, uma proposição da Gerência de Programas e Projetos Estaduais, que traz para o ambiente escolar a temática do envelhecer. Na verdade, nós estamos dando aos nossos estudantes o direito de conhecer essa temática, de se desenvolver, estratégias de atuação dentro das escolas como protagonistas desse tema e, com isso, aprendendo, compreendendo toda a problemática envolvida na questão legal e social, e da abordagem do tema do envelhecimento e, acima de tudo, aprendendo a ser sensível, ter conhecimento realmente de causa desse tema e aprendendo para si mesmo, como futura geração, a ter um envelhecimento saudável, com práticas salutares de uma boa alimentação, com práticas de atividades físicas e, principalmente, aprendendo a ser um cidadão que conhece os seus direitos e que também tem seus deveres em relação aos idosos, contribuindo, assim, esse processo educacional para que nossos estudantes sejam atores sensíveis e responsáveis por uma sociedade mais justa, mais igualitária, e que eles tenham a sensibilidade, acima de tudo, de conviver com as gerações mais idosas e sabendo que
eles sabendo se cuidar, aprendendo, né, ao longo do processo do ensino escolar, sabendo cuidar do seu próprio processo de envelhecimento, eles terão certamente maiores condições de ter uma vida mais produtiva, um envelhecimento mais saudável. Então, acima de tudo, essa videoconferência é para você, estudante, que nos escuta e que já desenvolve seus projetos nas escolas. Hoje nós temos o projeto Educar para o Envelhecer apenas na capital, mas o intuito é disseminar para os demais municípios do estado, né, a fim de que entre realmente em pauta das escolas essa temática. Não só porque é parte, né, de leis, de estatutos e da própria LDB, né, que traz essa abordagem para as escolas, como também representada pela BNCC, né, como temas contemporâneos. Então, nossos estudantes eles têm direitos, além das disciplinas do currículo, né, português, matemática, geografia, eles têm direito também de estarem atualizados em várias temáticas, né? O Educar para o Envelhecer, a valorização do idoso é apenas mais uma, dentre tantas, que precisam entrar no ambiente escolar e ser desenvolvida. E que esses estudantes, como responsáveis também, corresponsáveis, porque hoje o que se espera, né, como característica de um estudante é que ele se desenvolva cognitivamente, se desenvolva também em aspectos socioemocionais e daí trazendo uma mudança de comportamento e atuação mais diretiva na sociedade. Há muito se falava que a educação é para a vida, mas hoje já se tem uma nova perspectiva, que a educação é a própria vida. É a própria vida. Então, no momento que o estudante ele recebe o conhecimento, ele transforma esse conhecimento a seu próprio favor, ele também poderá estar apto, né, a intervir na sociedade, elaborando projetos, desenvolvendo projetos e disseminando o conhecimento entre a família, entre a comunidade, entre seus pares. Então, o projeto Educar para o Envelhecer, ele tem essa diretriz e pretendemos também que seja parte do projeto político-pedagógico, né? É muito importante que os estudantes eles tenham uma visão crítica. Primeiro, eles precisam conhecer. Conhecendo, compreendendo e sendo capaz de analisar, avaliar criticamente essas questões que são problemas sociais, que pertencem a todos nós. Nossa videoconferência ela vai se desenvolver em 2 blocos, né? No primeiro momento, nós vamos ter uma discussão em torno desse tema, né, o processo de envelhecimento e todas as implicações sociais, implicações legais. E, para isso, nós convidamos a delegada titular, né, da Delegacia Especializada em Crimes contra o Idoso, a pessoa idosa, a doutora Andréa Nascimento, que concedeu gentilmente. Muito obrigada, doutora, né? De antemão, agradecemos, muito obrigada pela sua presença, né? Nós sabemos que um servidor público hoje abrir um espaço na sua agenda é muito difícil, dada a tantas demandas, especialmente em se tratando dessa questão, né? Que nós sabemos que há muitas situações, infelizmente, de violências contra a pessoa idosa que ocorrem na sociedade, que ocorrem dentro de casa, especialmente. Segundo estudos, um dos maiores problemas enfrentados pela pessoa idosa é a violência que ocorre no seio da família, né? Muitas vezes os próprios membros de sangue ou ainda os cuidadores, né? Pessoas que deveriam cuidar dos idosos, infelizmente, ainda não estão preparados suficientes para o cuidado generoso, o cuidado amoroso, o cuidado responsável com esse público. E também estudos revelam, isso a doutora poderá também falar, né, possivelmente falará, que as mulheres, as senhoras, as idosas, elas são as maiores vítimas, mas não
menos os homens também sofrem desse agravo. No segundo momento, nós vamos ter aqui a presença, né, de profissionais, de pessoas diretamente ligadas à escola, que vão discutir e trazer referência dessas práticas que elas desenvolvem há algum tempo na escola. Ressaltando que o projeto ele se desenvolve desde 2016 e ele vem crescendo, né? Os espaços escolares cada vez mais vêm aumentando. Hoje nós temos apenas 21 escolas nesse ano. É um número pequeno, nós sabemos, né? Esse tema ele tem, sim, que abranger todas as escolas da capital, todas as escolas do interior. Por quê? É direito do estudante conhecer e discutir essas problemáticas. Ele não pode ficar apenas com conhecimento científico, digamos assim, do conhecimento cognitivo. Ele precisa ir além, ele tem direito de ir além e se desenvolver, né, nos seus aspectos socioemocionais. E daí nós teremos a presença da nossa gestora da escola, senador Cunha Mello, a professora Raimunda Pedrosa. Obrigada, professora, pela sua presença. Daqui a pouco ela vai nos conceder, né, uma fala falando da experiência da escola senador Cunha Mello, dessa temática que ele já desenvolve há algum tempo. Teremos também a presença da professora Cláudia Cardoso do Nascimento, uma professora que desenvolve projeto de uma forma muito organizada, sistemática, né, e com muito êxito na Escola Cacilda Brauli Pinto. Obrigada, professora Cláudia, pela sua presença, tá? Na oportunidade, a senhora poderá estar apresentando para todos que seguem essa videoconferência, que assistem a essa videoconferência, essa prática da Escola Cacilda Brauli Pinto. Também nós anunciamos aqui a presença da senhora Maria Auxiliadora Areosa da Rocha, da Escola Helena Araújo. Nós estamos ainda aguardando, né, a senhora, que ela se prontificou em participar desta videoconferência, como o público, né, realmente do qual nós estamos falando, que é essa geração que cada vez mais cresce no Brasil, de idosos, uma população que precisa ser assistida, que precisa ser compreendida nos seus direitos e nas suas necessidades. Então, nós estamos ainda aguardando a senhora Maria Auxiliadora. Também, falando em nome dos assessores de programas e projetos das coordenadorias distritais de educação da capital, nós vamos ter a professora Maria Helena Carvalho, né? Uma profissional que acompanha, juntamente com seus colegas de trabalho, os assessores de programas e projetos, nas escolas, fazendo a implementação dos projetos, inclusive do Educar para Envelhecer. Muito obrigada, professora Maria Helena. Na oportunidade, estaremos lhe dando a palavra. E não poderia deixar de ser, né? Anunciamos aqui que nós vamos ter a fala da estudante Jamile Yasmin Araújo Lavô, da Escola Senador Cunha Mello, que vai trazer a sua experiência e falando em nome dos estudantes, né? Representante dessa classe de estudantes, que são os nossos maiores tesouros, digamos assim, romanticamente falando, mas profissionalmente falando, o público para o qual nossos clientes, né, estudantes, para o qual a gente se prepara, a gente estuda e a gente promove na medida das nossas possibilidades, da situação social, econômica do país, a gente promove o que nós temos de melhor. Então, para vocês, estudantes, a aluna Jamile Yasmin fará aqui uma fala expressando a sua experiência, tá? E dando, né, para todos vocês que nos assistem, estudantes do interior, né, motivação, né, buscando todos nós aqui sensibilizar cada vez mais um público maior e mobilizar em todos os espaços escolares o maior número de pessoas para buscar compreender, buscar o conhecimento acerca
do idoso, do processo de envelhecimento, né, em prol, obviamente, né, da sua própria situação de ser humano, da sua própria condição, né, de ser humano e, principalmente também, tendo condições de agir criticamente na sociedade, né, buscando transformação através do conhecimento. Não é óbvio e também nunca é demais dizer, né, que a educação ainda é, né, um meio através do qual nós todos, e nós que passamos por ela e ainda somos também estudantes, nunca deixaremos de ser, nós sabemos o quanto que a educação ela favorece, né, condutas mais conscientes, condutas mais responsáveis, né, e a autonomia do sujeito, o seu autocuidado. Então, o projeto Educar para o Envelhecer, ele envolve, um momento, né, é uma temática que traz muitas possibilidades, muitas práticas poderão ser desenvolvidas, e nós esperamos, ano que vem, lançar o projeto mais cedo, né? Esse ano nós tivemos algumas dificuldades no lançamento, então nós pedimos desculpa ao pessoal que nos assiste, o pessoal dos municípios, que nós não podemos estar estendendo esse projeto para os municípios, mas pretendemos, em 2020, né, sanar essa lacuna e apresentar o quanto antes toda a proposta que é o projeto Educar para o Envelhecer da Secretaria. Muito obrigada. Eu espero que todos tenham, né, continuando aqui a apresentação da videoconferência, que todos tenham um dia maravilhoso, um dia proveitoso e que, ao final, nós aguardamos a participação das pessoas que nos assistem, né? Nós vamos ter aqueles 15 minutos finais de interação e nós vamos estar aqui, né, com o intuito de responder, se nós soubermos, né, e poder estar dando esse retorno para vocês. Então, agora com a palavra, a professora Cláudia Lustosa, que é a técnica responsável, né, pelo projeto Educar para Envelhecer, que vai ter um momento, né, de conversa com a doutora Andréa Nascimento, da delegacia, e eu deixo para vocês agora esse momento, que tenham uma ótima videoconferência. Obrigada e até breve. Bem, bom dia a todos que estamos assistindo nos 61 municípios do estado do Amazonas, que reservaram um espaço, um momento para estar conosco, né, para assistir essa videoconferência que vai tratar a respeito da temática do idoso, essa temática que é tão importante e necessária e que é uma obrigação, enquanto educação, enquanto Secretaria de Educação, nós estamos trabalhando. Tendo em vista que está previsto na BNCC, está previsto na nossa lei maior, que está na LDB. Então, tudo que nós vamos tratar aqui faz parte do cotidiano dos alunos. Nós estamos desenvolvendo essa temática na Secretaria de Educação, na capital, e como a psicóloga Rosa falou, pretendemos também desenvolvê-la nos demais municípios do estado do Amazonas. Então, eu agradeço assim, imensamente por vocês estarem aqui, reservado esse momento para nos assistir. E assim, gostaria de saudar não somente vocês que estão nos municípios, mas também os nossos colegas que estão aqui no estúdio nos assistindo e que vão participar dessa videoconferência conosco. E assim, saúdo também a doutora Andréa Nascimento, né, que veio aqui para somar conosco nesse momento. Diante de tantas violações de direitos que a gente verifica tanto na literatura quanto nos meios de comunicação, então assim, é de suma importância que a gente converse com a doutora Andréa, que é delegada, né, da especializada de crimes contra idosos, né, porque aí ela vai falar da realidade, da nossa realidade, porque muitas vezes a gente recebe informações a nível de Brasil, e isso é importante, é necessário até para fazer um comparativo, mas também é muito importante que nós venhamos também saber da nossa realidade. Então, doutora Andréa, seja muito bem-vinda aqui. Tá? Com certeza vai somar e vai agregar muito na nossa apresentação. Doutora, então,
Nós gostaríamos de saber quais são as principais denúncias que chegam à delegacia do idoso. Primeiramente, eu quero agradecer ao participando dessa videoconferência, agradecer a SEDUC em nome da Polícia Civil do Estado do Amazonas, através da Delegacia Especializada em Crimes contra a Pessoa Idosa, dizer o quanto é importante nós participarmos desse momento de esclarecimento. Como foi dito aqui, esclarecer nos abre portas. E falar hoje, principalmente para os estudantes, é falar para aquelas pessoas que estão construindo o nosso futuro. E o futuro de todos nós é o envelhecimento. E a denúncia, quando ela chega na delegacia especializada, significa que aquele crime já aconteceu e que aquela família já foi afetada pelos mais diversos tipos de violações praticadas contra aquela pessoa idosa ou pessoas idosas que convivem ali naquele seio familiar. E isso é o que mais nos preocupa e o que mais nos deixa triste também, porque isso significa que a violência está acontecendo dentro de casa, naquele local onde deveria prevalecer o amor, onde deveria prevalecer aquela relação de cuidado, de afeto, e é onde as violações estão acontecendo de todas as formas. Quais seriam as principais denúncias que nós recebemos na delegacia? Todos os tipos que vocês possam imaginar. A violência ela pode acontecer tanto dentro do âmbito familiar, que é aquela violência intrafamiliar, e as mais comuns que nós recebemos são as denúncias de maus tratos, abandono, negligência, as ameaças e ofensas, que são aqueles também crimes sentimentais que afetam inteiramente a vida daquela pessoa idosa. Mas nós também temos os crimes praticados por terceiros, que a delegacia também tem recebido uma demanda muito alta, que são os estelionatos, as injúrias e as ameaças também praticadas por terceiras, pessoas estranhas que aquela pessoa idosa nem conhece. Uma relação qualquer, uma ida ao banco, uma ida a um supermercado, numa situação ali de conflito, de convergência, simplesmente um terceiro estranho ataca aquele idoso, ofende, ameaça, agride com palavras e muitas vezes também pratica crimes de estelionato, porque os idosos são vítimas muito vulneráveis desse tipo de crime, porque o que acontece? O idoso ele já está vulnerável porque ele não tem um acompanhamento familiar. Normalmente eles são vítimas de estelionato quando eles não têm a família que os acompanhe e que os proteja, fazendo com que isso eles fiquem vulneráveis no momento em que eles forem receber ali o benefício deles no banco, em que eles forem resolver alguma demanda deles em alguma instituição pública, e aí eles acabam sendo vítimas de pessoas que se aproximam para enganá-los e para oferir alguma vantagem em cima daquela pessoa idosa. Então, doutora, diante da estatística que a senhora recebe dessas notificações, geralmente, quem são os principais agressores? Exatamente, Então, assim, nós temos os agressores que praticam os crimes no âmbito familiar, que são normalmente os filhos e as filhas, os netos, que são aquelas pessoas que têm aquela relação íntima mesmo de afeto com o idoso. E normalmente eles praticam esses crimes por quais motivos? Exatamente. Porque é como se o idoso perdesse a voz dentro de casa. Eles querem dominar a casa, eles querem dominar a vontade do idoso e, inclusive, as movimentações bancárias dessa pessoa idosa. Como se eles tivessem o direito e como se o pai e a mãe, por serem idosos, não tivessem mais a vontade, não tivessem mais o direito de estar ali manifestando e expressando a sua vontade. Inclusive, no Estatuto do Idoso, há uma previsão clara, no artigo 10º, em que ele diz perfeitamente que a vontade da pessoa idosa ela tem que prevalecer. O idoso, ele só vai ser, de uma certa forma, como é que eu posso explicar para vocês? Ele só precisa de uma representatividade quando ele está incapaz de manifestar a sua vontade ou quando ele está com alguma dificuldade de mobilidade. Mas nesses casos é necessário que, por exemplo, quando haja algum problema nas suas funções cognitivas, quando ele já esteja apresentando alguns aspectos de mal de Alzheimer, ele precisa de um laudo que o incapacite para que aquele familiar possa legalmente representá-lo. Então é importante que as pessoas, acima de tudo, respeitem a vontade da pessoa idosa. Em média, doutora, quantas denúncias por dia, por mês, chegam até a delegacia? Nós precisamos falar isso em âmbito regional,
Falando especificamente da delegacia do idoso, é importante a gente sempre ressaltar que as denúncias, elas não são específicas da delegacia do idoso. Toda e qualquer delegacia de polícia pode receber denúncia contra qualquer tipo de violação, seja qualquer outra pessoa, seja contra a pessoa idosa, e fazer o procedimento cabível. Quando se cria uma delegacia especializada, ela é criada para um atendimento diferenciado, principalmente de idosos que se encontram em situação de vulnerabilidade. Mas existem as outras 30 delegacias de polícia justamente para facilitar a acessibilidade e facilitar a realização das denúncias, né, feitas pela própria vítima ou por terceiros que tenham conhecimento que uma pessoa idosa esteja sofrendo algum tipo de violação a seus direitos. Então, nós recebemos, em média, na delegacia especializada, em torno de 10 denúncias. Isso se nós formos contar as denúncias recebidas na delegacia, que são os registros de boletins de ocorrência, com as denúncias também recebidas pelos Disque Denúncias, que tem o Disque 100, que depois nós vamos falar isso, né, de forma mais detalhada para orientar todo mundo como denunciar e onde denunciar. Mas é uma média de 10 por dia, uma média de 300 por mês, e hoje nós já temos mais de 1.500 denúncias somente na delegacia especializada em crimes contra o idoso. Em nível de município da capital de Manaus, nós já temos mais de 5.000 denúncias. É uma fala assim, né, quando a gente observa 300 mensalmente, né? Então, a gente verifica o quanto é necessário, né, nós trabalharmos essa temática, enquanto é necessário a gente trabalhar a educação. A gente verifica que a violação de direito, ela não está sendo praticada somente por quem está fora do âmbito familiar, mas que ele está ali no âmbito familiar, e por conta disso a gente precisa realmente, né, ter um trabalho voltado com relação a isso, porque é um tipo de situação inaceitável, né? O idoso que contribui tanto com a sociedade, que tudo que nós somos foi passado através da trajetória de vida das pessoas que vieram, né, que nos antecederam, e a pessoa chegar numa certa idade, né, e ter todos os seus, assim, boa parte dos seus direitos violados. Doutora, é comum um idoso chegar até a delegacia e fazer a denúncia? É muito comum. Tá? E isso é muito importante nós falarmos também que houve um aumento na quantidade de registros. 37% da violência cometida no âmbito familiar e 20% violências cometidas por terceiros. Isso significa somente dados negativos? Não. Tá? Porque a violência, quando ela chega ao conhecimento do poder público, ela não começou ontem. Ela não foi uma violência que começou há um dia, 2 dias, há uma semana atrás. Ela é uma violência que geralmente já vem acontecendo há semanas, há meses, às vezes até há anos. Então, o que tem acontecido? Como é que nós temos encarado esse aumento no quantitativo de denúncias? O conhecimento. Né? A partir do momento em que as pessoas elas têm conhecimento que existe uma lei que as protege, que existem autoridades competentes atuando na sua defesa, nos seus direitos, porque não é só a delegacia de polícia quem trabalha, nós temos uma rede de proteção, e que nós também trabalhamos junto com a educação, com a SEDUC, sim, nós trabalhamos também com órgãos assistenciais, CREAS, CRAS, a própria delegacia especializada tem um órgão atuante da SEJUSC, que é o CIPDI, o Centro Integrado de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa, que é um atendimento multidisciplinar através de psicólogas e assistentes sociais que fazem esse acompanhamento também da pessoa idosa que está sofrendo algum tipo de violação aos seus direitos. Então, quando nós falamos em aumento no quantitativo de denúncia, nós também estamos falando no aumento do conhecimento. E a partir do momento em que o idoso ele chega na delegacia para denunciar, ele já chega conhecedor dos seus direitos e querendo uma atuação ali positiva. Nem sempre ele quer uma atuação criminal, nem sempre ele quer punir o filho, punir o neto, punir aquele agressor. Muitas vezes ele quer ajuda, ele quer amparo, ele quer que a delegacia intervenha de forma a orientar a família, a fazer com que os filhos e as filhas os respeitem. Então, por isso, o trabalho da delegacia ele não pode ser isolado, ele tem que ser em conjunto, ele precisa de toda uma rede de proteção para atuar, não só punindo aquela família, mas também ajudando, orientando e abraçando aquela família para que todos se livrem daquela situação de violência. Inclusive, a gente percebe nessa sua fala a questão de que o fato de o idoso ir até a delegacia já é algo que é um sofrimento para ele.
Porque quem é que tem o prazer em denunciar um ente querido, um pai, um filho, um neto, um sobrinho, né? Então, só esse processo, por si só, ele já é a causa de um sofrimento. Porque ele ao mesmo tempo que ele está pedindo socorro, ele também, ele teme, porque ele não quer que esse filho, que esse familiar venha a ser preso. Né? Ele quer realmente, é como se ele está pedindo uma reeducação. Perfeitamente. Na verdade, é isso. Doutora, segundo a tipologia, a violência contra o idoso é considerada qualquer ato único ou repetitivo ou a omissão que ocorra em qualquer relação supostamente e que cause dano ou incômodo à pessoa. E no caso da pessoa que tem o conhecimento da violência contra o idoso e não denuncia ou se omite, teria alguma pena com relação a isso? Então a pessoa, né, ela verifica que está havendo violação de direito, tanto a família, os membros, porque às vezes essa violência ela não é exclusivamente, às vezes são várias pessoas, e às vezes é uma pessoa diretamente, mas lá naquela família as pessoas estão percebendo. E às vezes eu não falo nem só na família, no entorno, né? Os vizinhos, pessoas com quem esse idoso tem contato, que tem conhecimento que ele está sofrendo, né, alguma violação de direito e que não denuncia. O que fazer diante disso e se há uma penalidade com relação a isso? Sim, há penalidade, né? A penalidade prevista no Código Penal, que é a omissão de socorro. Se você souber de uma situação, de uma pessoa que esteja passando por qualquer tipo de violência, todo e qualquer cidadão tem a obrigação de denunciar. E hoje não existe mais desculpa, porque existem os disque denúncias, os canais de denúncia anônima, que você não precisa nem se identificar para denunciar qualquer tipo de violência. Mas quando nós falamos do âmbito familiar, aí os crimes são mais específicos, porque aí é a obrigação legal mesmo daquele familiar, daquele parente, de fazer cumprir os direitos daquela pessoa idosa, e eles se tornam responsáveis legais. Um filho, uma filha, um neto, um irmão de um idoso, eles são obrigados a amparar o idoso e também a agir em caso de negligências, né? E nós recebemos muitas denúncias nesse sentido. Então, assim, os crimes são os mais diversos, previstos no próprio Estatuto do Idoso. A negligência é um tipo de crime, a exposição a perigo, o crime de maus tratos também previsto no Código Penal. Então, dependendo da situação em que aquele idoso se encontre, aquele familiar ele pode ser enquadrado ali em diversos crimes. É muito comum também, nós recebemos denúncias sobre crimes patrimoniais, tá? É muito comum hoje os idosos serem vítimas dos seus próprios filhos, dos seus próprios familiares, porque querem deter ali a questão financeira do idoso, né? Eles querem deter ali o domínio sobre as finanças. Muitas vezes o idoso é quem sustenta toda a família, com seu único benefício, às vezes um salário mínimo. E ainda assim os filhos se sentem no direito de ir lá, de receber, de dizer como aquela renda ela tem que ser distribuída, quando aquela renda ela tem que ser primeiramente destinada ao idoso. Né? E eles acabam retendo os bens, retendo o cartão magnético, se apropriando dos bens do idoso, desviando, e todos esses são crimes previstos especificamente no Estatuto do Idoso. Então, doutora, com relação às denúncias, elas podem ser feitas todos os dias, assim, tem um horário específico, é 24 horas, em todos os dias da semana? Como é que funciona isso? Tá, perfeitamente. Como eu falei anteriormente, existe a delegacia especializada em crimes contra a pessoa idosa na capital. Fica localizada no bairro do Parque 10, na Rua do Comércio. É a única delegacia que pode receber registros de violação contra a pessoa idosa? Não. As outras delegacias, os outros DIPs, né, os distritos policiais, podem receber e fazer todo e qualquer procedimento. Hoje, nem todas as delegacias funcionam em regime de plantão, porque hoje nós temos as centrais de flagrantes. Inclusive, nós temos uma novidade, que é a central de plantão de vulneráveis, que funciona na delegacia especializada em crimes contra a mulher, também no Parque 10, porque a delegacia do idoso só funciona de segunda a sexta-feira, de 8 às 18. Tá? Então, ela só funciona em horário de expediente.
Mas existe agora esse plantão de vulneráveis, que funciona na Delegacia da Mulher e funciona em regime de plantão 24 horas. Então, se qualquer situação de idoso, inclusive aquelas situações mais graves mesmo, que ele esteja sofrendo ali uma violência naquele momento, uma violência física, maus tratos, uma situação de abandono, pode ser denunciado imediatamente nesse plantão de vulneráveis, que a equipe que estiver de plantão, ela vai tomar as providências cabíveis para resolver aquela situação emergencial mesmo. Inclusive, assim, essa sua fala também, ela é muito importante quando ela, porque assim, nosso conhecimento aqui, né? Nós sabíamos que aqui em Manaus tem a Delegacia do Idoso, e aí a gente ficava com esse questionamento, né? Como fazer no município, né? Como é que o município, né, se existiam essas delegacias nos municípios e como deveria proceder? E assim a senhora deixou bem clara essa fala, né, que na verdade pode ser em qualquer delegacia, então Exatamente. Se alguém souber de algum idoso que está passando por violação de direito, né, seja qual for dos que foram citados aqui pela delegada, né, então pode fazer esse registro. E algo que eu achei assim, também muito interessante, que a senhora falou, porque às vezes as pessoas não querem se comprometer, né, então elas sabem que está havendo a violação de direito, mas elas temem represália. Né? Então elas ficam com receio, assim, se eu for fazer a denúncia e se o agressor souber que fui eu que fiz essa denúncia, isso pode se voltar contra mim. Né? E na verdade a doutora deixou bem claro que existe também a forma, né, de ser anônima. Então não há por que não fazer a denúncia, até porque você está vendo que se a pessoa está sofrendo, se ela está fragilizada, né, então é necessário uma atitude de todos nós somos responsáveis por isso, como a doutora falou, a questão da rede. Nós fazemos parte dessa rede, a educação faz parte dessa rede. Então, não é à toa, novamente, que a gente volta a ratificar. Porque nós estamos trabalhando o projeto Educar para Envelhecer, né? Diante de tantas violações, nós precisamos esclarecer os alunos, desde criança, aos adolescentes, aos jovens, aos adultos, né? Com relação ao Estatuto do Idoso, com relação à importância do respeito, né? E justamente por isso, assim, nós iniciamos essa videoconferência com a doutora, e assim nós iniciamos quando nós trabalhamos o projeto aqui na secretaria, justamente para levar a reflexão diante de tantas violações de direito. Embora haja o estatuto, isso ainda foi um avanço, é um avanço com certeza, mas muito nós precisamos fazer com relação a isso. Rose, você quer fazer alguma pergunta à doutora? Nós estamos falando aqui, né, doutora, que a senhora abriu sua fala, a questão da prevenção, né? E a escola tem um papel, um locus, assim, especial, onde nós podemos, enquanto educadores, estar promovendo essa educação preventiva, porque daí a gente vai estar certamente evitando, né, ou pelo menos minimizando essas questões que chegam à situação de crime, de violência direta contra o idoso, né? Então, assim, essa rede precisa funcionar e nós sabemos que a educação ela é fundamental, sem dúvida. Então, doutora, eu gostaria mesmo de agradecer, tá? Eu não estou encerrando ainda a sua fala, mas foi muito boa a sua presença aqui e só engrandeceu a nossa videoconferência, né? E muito obrigada. Eu agradeço. É muito importante nós estarmos falando, inclusive trabalhar na Delegacia do Idoso. Eu estou trabalhando lá desde maio, é recente o meu trabalho nessa temática, e por isso que é importante nós falarmos por que toda delegacia pode registrar e pode receber denúncia, porque nós somos formados delegados para agir em toda e qualquer situação, né? Nos meus últimos anos de polícia, antes da Delegacia do Idoso, eu atuei diretamente na delegacia especializada em crimes contra a mulher, e futuramente eu vou estar trabalhando em outras temáticas, em outras áreas, lidando com outros tipos de crime. Então, não importa qual é a delegacia que nós estamos trabalhando, né? O que importa mesmo é a vontade de ajudar e de construir uma sociedade diferente, e isso depende de cada um de nós, porque não adianta nós só olharmos os problemas do outro, né, nós apontarmos os problemas da sociedade e nós não trabalharmos dentro da nossa casa, dentro da nossa família, a questão da educação. E a escola é fundamental trabalhar mesmo, como você falou, não adianta trabalhar só o cognitivo.
se nós não trabalhamos o sentimento, se nós não trabalhamos o respeito, se nós não trabalhamos valores de família, de sociedade, né, que também tem que ser temáticas importantes na escola. E voltando também à questão das denúncias no município. Então, assim, os municípios, eles também estão preparados, nós sabemos das dificuldades, né, da acessibilidade, a precariedade, a equipe nos municípios das delegacias de polícias, elas são muito reduzidas, mas ainda assim estão prontas e preparadas para receber todo e qualquer tipo de denúncia de violações contra pessoas idosas. Doutora, nosso agradecimento, eu espero assim que nós possamos fortalecer cada vez mais essa parceria, né, que em outros momentos a senhora, dependendo do seu tempo, eu sei que a senhora é muito ocupada, mas dependendo da sua disponibilidade, em outros momentos nós estarmos juntos, né, para trabalhar, dar continuidade a essa temática, porque realmente nós precisamos refletir a respeito disso. A educação é um espaço para se adquirir conhecimento e esse conhecimento tem que ser posto em prática, né? Eu não posso adquirir um conhecimento e não colocar em prática. E essa prática, ela tem que estar voltada às relações interpessoais e entre elas a questão do respeito, né? O respeito, ele é fundamental. Então, assim, eu adquiro um conhecimento e eu tenho que colocar em prática. Então, a educação, ela precisa muito trabalhar essa questão, não só dos idosos, mas assim, de todas as violações de direitos, seja contra as mulheres, né? Seja com relação a outros grupos sociais, nós precisamos disso, nós precisamos fazer esse trabalho. Aí, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos passar um vídeo que trata a respeito da prática, o vídeo da escola Nossa Senhora das Graças. E aí nós vamos, neste vídeo vai ter o relato de como é que é trabalhado o projeto, né? E posteriormente nós retornamos com as pessoas que estão trabalhando essa temática nas escolas. Meu nome é Lívia. Hoje nós iremos apresentar uma música para sensibilizar as pessoas ao respeito ao idoso. O projeto Educar para Envelhecer é uma proposta da comunidade escolar da rede pública do estado do Amazonas para a compreensão de uma velhice digna e saudável, que é o resultado de uma prática salutar desde a infância. Nosso foco é sensibilizar os nossos alunos para que façam campanhas educativas mesmo também em casa, né? Compartilhe com as outras pessoas os cuidados com os idosos, né? E também combatendo muito a violência e os maus tratos. O objetivo do nosso projeto, Educar para Envelhecer, é estimular as práticas escolares que promovam a educação para esse envelhecimento junto aos estudantes da ET Nossa Senhora das Graças. Favorecer essas integrações, esse convívio, trazê-los para perto desses idosos. E o Lar do FAIC oferece essa oportunidade de trazer os alunos para que eles possam ter esse convívio, esse processo de leitura, esse aprimoramento do conhecimento junto ao envelhecimento. O que acha do projeto Histórias de Vida? Eu acho uma coisa muito boa, porque teve uma vez que eu vim pra cá, foi uma troca de experiências. Eu li pra ele uma folha, e ele falou
várias coisas. Tem um que trabalha com pizza, várias coisas. Então, é sempre bom entender isso, mas é bom mesmo, porque a experiência, tudo isso, a comida que eles comiam antigamente, isso é muito bom, porque tem umas coisas que falam pra mim que eu não entendi direito, porque não é da minha época. Mas eu aprendi com minha mãe, ela disse que foi muito bom. Mas pra mim é muito bom a troca de experiência, isso é o que eu acho mais importante. Você se vê no futuro, Alan? Sim. Ok. Obrigada. Do nosso projeto, Histórias de Vida. O que o senhor acha das crianças virem fazer a leitura, trazer uma palavra amiga, né, proporcionar um momento desse de interação? O que o senhor acha? Eu acho muito bom, acho legal. E acho mesmo bom mesmo, achei bom. E é legal, as crianças, está envolvendo, está desenvolvendo a vida da garotada. Muito obrigada. Quais seriam os objetivos do projeto? A troca de experiências. Ajudar os idosos. Cuidar dos nossos idosos. Incentivar a leitura. A nossa apresentação, né? Nós estamos agora aqui na bancada, estamos com a Maria Helena, né? Que é assessora de projetos e programas da Coordenadoria 5, e aqui ela representa todos os assessores que prestam este serviço nas escolas. Estamos também com a gestora Rai Pedrosa, né, que é da escola Cunha Melo, né, representando os gestores. E estamos com a professora Ana Cláudia, da escola Cacilda Brauli Pinto. E aí cada uma delas vai falar a partir da sua perspectiva, do trabalho que elas desenvolvem, a partir do olhar, dos serviços que são prestados. Elas trabalham, as escolas das quais elas fazem parte, estão inseridas, fazem parte do projeto Educar para Envelhecer. Então, nesse momento, nós queremos, assim, não apresentar o programa, mas apresentar as ações, que vocês venham conhecer como é a funcionalidade do projeto a partir do trabalho que é desenvolvido por elas. Então, assim, Helena, eu gostaria que você dissesse, né, como é que você trabalha o projeto Educar para Envelhecer. Em especial a todos os municípios que estão nos assistindo neste momento, nesta segunda-feira, nesta manhã. Sou a professora Maria Helena de Carvalho, atuo na função de assessora de programas e projetos, juntamente com meus colegas das 7 coordenadorias, porque a SEDUC ela é dividida em 7 coordenadorias, que são as ramificações, e nós atuamos lá na ponta com as escolas, que ficam sob a jurisdição de cada coordenadoria. São 7 na capital, eu atuo na 5ª coordenadoria da Zona Leste, e nós acompanhamos, nós participamos, nós monitoramos os programas e projetos da SEDUC. E o Educar para o Envelhecer é um dos projetos maravilhosos, assim, que eu tenho uma admiração imensa, por questão de pesquisa, porque é um objeto da minha pesquisa de mestrado. E assim eu tenho uma admiração imensa por esse projeto. E na nossa coordenadoria são 3 escolas que abraçaram esse projeto e eles executam na escola. Nós, como assessores de programas e projetos das coordenadorias, nós nos reunimos mensalmente, quando há necessidade, quinzenalmente ou semanalmente, na gerência de programas e projetos complementares da SEDUC. E nós fazemos o planejamento, nós discutimos, nós pesquisamos, estudamos e levamos essa demanda para as nossas coordenadorias. Nas coordenadorias, os nossos coordenadores geral fazem reunião mensal com os gestores
o qual é repassado essas orientações que nós recebemos da gerência e automaticamente esses gestores levam para suas escolas e repassam para a sua equipe escolar. Na equipe escolar, eles fazem o planejamento, né? Eles desenvolvem de forma diferente. Eu posso falar assim, de experiência da nossa Coordenadoria de Educação 5, que são 3 escolas. Nós temos o Cacilda Braulio Pinto, nós temos o Manuel Antônio e temos o Manuel Rodrigues. Então, eles recebem essas orientações, fazem os planejamentos, juntamente com a sua equipe escolar, e eles encaminham para a coordenadoria e a coordenadoria encaminha para a gerência na SEDUC. Tanto a gerência quanto a coordenadoria, que tem os assessores, eles fazem esse acompanhamento daquele planejamento que é feito, que também é flexível. Nós temos assim experiências maravilhosas, que eu não vou comentar porque nós temos a professora da Escola Cacilda, que ela vai comentar, e nós acompanhamos e participamos assim. Nós ficamos assim imensamente orgulhosos, porque as escolas que participam, elas executam mesmo o projeto em parceria com o projeto da escola que já existe e em parceria com a comunidade do idoso também, que nós temos associações nos bairros que tem a associação do idoso, e o idoso, essa associação, ela participa juntamente com a escola. Isso que é maravilhoso, não fica só no âmbito escolar, fica na comunidade também, tá? Então, como eu já havia falado, esse é um projeto que eu admiro muito, né? Vai ser um estudo da minha pesquisa de mestrado, e assim, eu admiro esse projeto porque eu acompanho de perto e vejo, e me sinto assim, como se estivesse sendo cutucada mesmo, né? A preocupação quando o envelhecer. Por quê? Quando nós começamos a nossa vida escolar e quando nós começamos a nossa vida de profissional, geralmente na escola nós nos preocupamos muito com o que você vai ser quando crescer, qual é a profissão que você vai escolher, mas não é refletido, não é muito debatido o que você vai fazer quando envelhecer. O que você está fazendo para quando você envelhecer? Como você vai querer estar quando você envelhecer? Se você vai estar bem de saúde, se você vai estar bem fisicamente, se você vai estar participando culturalmente das atividades. E esse projeto, Educar para Envelhecer, ele proporciona tudo isso. A gente observa e às vezes eu fico até com medo de não ter aquele potencial que a gente vê nas nossas escolas, nos nossos idosos. Eles participam assim de atividades que, se nós não prestarmos atenção no que nós estamos fazendo com a nossa vida, a gente já está ficando para trás, porque hoje os idosos eles já estão se cuidando, eles já estão se alimentando bem, eles já estão tendo autonomia, né? Então já tem uma geração diferente. Nós sabemos que pelas pesquisas, né, pelo IBGE, os idosos estão aumentando assim, o quantitativo cuidando, eles estão se planejando e eles estão preocupados realmente com envelhecer. Então, essa temática é importante que nós possamos refletir no âmbito escolar, comunidade, familiar, para que nós possamos nos preparar, todos nós, desde criança. Hoje, eu estou preocupada já tardiamente, mas quando uma criança inicia na sua vida escolar se preocupando realmente com envelhecer, com certeza eles serão os idosos de mais qualidade para viver nessa sociedade. Então, dando continuidade, né, nós vamos escutar a fala da gestora Rai Pedrosa, que vai falar como é que ela desenvolve o projeto na sua escola. Bom dia aos colegas presentes, bom dia aos nossos colegas do interior. E hoje, muito feliz por estar aqui, né? Amanhã, Dia Nacional do Idoso, amanhã com certeza em vários locais vai haver reflexões. E falar do nosso projeto. O projeto Educar para Envelhecer e Relações Intergeracionais chegou, na verdade, em 2015, quando a Secretaria lançou esse projeto. A nossa escola foi a primeira, em 2016 começamos a atuar, a primeira escola da Coordenadoria 2, né? Desculpe, esqueci de dar minhas informações. A professora Raimunda Pedrosa, Escola Senador Cunha Melo, Coordenadoria 2. Então, esse projeto já está conosco, na verdade, chegou em 2015 e em 2016 começamos as ações. Recebemos da SEDUC
um momento para fazer o planejamento das ações e foi tudo assim uma novidade. Na verdade, começamos a desenvolver a partir da perspectiva de observar que entre os alunos a maioria não tinha aquele respeito com o idoso, respeito que eles traziam vivência de casa, de não respeitar. Então a escola começou com esse olhar, um olhar diferenciado. Vamos primeiro trabalhar a questão do respeito, né? E assim nós fizemos. Temos todo ano um professor que fica diretamente e eu fico à frente. O início do trabalho, geralmente, fazemos uma reunião com os professores para colocar o projeto, mostrar, explicar e começamos por etapa. A primeira etapa é sensibilização, eu que faço as orientações com os alunos, na quadra, em sala de aula, sala de mídia, faço aquele momento de orientar, passar pequenos vídeos e depois nós vamos trabalhar o principal, que é o documento legal, que é o Estatuto do Idoso, que na nossa escola todos conhecem, porque antes de começar ações, de fazer textos, desenhos, nós vamos conhecer o Estatuto do Idoso, que é o documento oficial. Então, nós temos um momento em que nós paramos um tempo de aula para todos os professores falarem a mesma coisa, interdisciplinaridade, trabalhar, mostrar que existe uma lei, porque todo mundo fala muito no ECA, né? As crianças, os adolescentes se veem no ECA, né? Já está mais do que assim, todos conhecem. Mas o Estatuto do Idoso ele precisa também ser conhecido. Então a primeira coisa a fazer é mostrar que existe essa lei, que ali consta direitos e deveres dos idosos. E todas as ações da escola nós vamos fazendo, mesclando com as atividades. Não tem assim um momento, lógico a gente pontua aquela data, mas nem sempre coincide. Então nós fazemos. E todo ano também nós vamos até o CRAS da Betânia, converso com a diretora, digo que tem um projeto, porque quando nós vamos fazer a culminância, nós temos a parceria dos idosos, então as crianças, elas já estão acostumadas, né? Fazemos a culminância e os idosos estão lá para dançar, para participar, para compartilhar, falamos com os alunos, fazemos doação, fazemos sorteio, né? Então é assim que nós fazemos o trabalho. O trabalho para conhecer o estatuto, depois que se conhece o estatuto, tem um momento de ouvir experiências. É nesse momento de ouvir que vem muitas situações que foi falada aqui pela delegada. Muitos dos nossos alunos presenciam, às vezes, em casa ou próximo. Então, essa parte é a parte que eles mais gostam, porque é um momento que eles podem falar. Então, aí a gente percebe, né, que existe realmente essa violência física, violência verbal, como ela contou, a delegada falou aqui a questão da remuneração do idoso. Então, tudo isso as crianças veem, as crianças observam. Então, a escola está ali para mostrar para eles que aquilo ali não pode acontecer, que aquilo ali está errado. Então, é a criança que vai levar esse olhar diferenciado, esse olhar para dentro de casa. Então, esse é o papel do projeto. Então, o nosso projeto ele é executado dessa maneira. E eu fico muito feliz porque esse projeto está conosco desde 2016 e todo ano nós temos alunos novos, eles vão passando de série para série, alguns saem, mas eles estão vendo todo ano aquela temática. Então, assim que nós trabalhamos. E também nós fazemos a visita. Nós já fizemos 2 visitas ao abrigo. Esse ano a gente está querendo, semana que vem, ir até o São Vicente de Paulo, né? Aquele abrigo, conversar, pedir a parceria, porque para nós irmos lá, eles precisam também abrir essa casa do idoso, para que a gente possa levar os alunos, fazer uma manhã com eles, levar uma dança, levar esse material que nós vamos recolher e, acima de tudo, ter essa convivência dos alunos com esses idosos, né? Então, esse é o final, o fechamento do nosso projeto é com essa visita, tá? Então, não tem assim uma data pré-estabelecida, porque nós dependemos também
essa casa de idosos, eles têm também suas demandas. Então tem que ser uma coisa bem pensada, tem que ser uma coisa bem programada, e para eles poderem abrir as portas para a escola. Tá? Então é assim que nós trabalhamos, é pontual. Tem primeiro a conscientização, depois no segundo momento, o mais importante, eu vejo que o mais importante é mostrar esse Estatuto do Idoso, mostrar que existe essa lei, que existe esse amparo, e que ali tem coisas que não se pode fazer de jeito nenhum, porque existem as penalidades legais, o aluno saber que aquilo ali é um crime. Depois desse momento, que conhece o Instituto, aí na sequência vem as atividades em sala de aula, produção de textos, cartazes, gincanas, isso daí você pode fazer bem depois, né? E fazer as visitas. Essas visitas que nós vamos fazer, nós vamos com alguns alunos, não levamos todos nesse primeiro momento, levamos logo 3, 4 alunos, e geralmente são 3 visitas. A primeira, que nós vamos lá para fazer o agendamento, né? Fazer agendamento com a diretora, ver a possibilidade dela nos atender. Depois, nós vamos lá para mostrar o projeto, falar desse projeto, que é importante. E no terceiro momento, a visita que nós vamos fazer a essa entidade. Então, é assim que nós fazemos o fechamento do projeto. Então, o mais importante mesmo é, na escola, a gente está discutindo a questão do idoso, porque o idoso, ele não é mais aquele idoso de antigamente. Vocês veem que eles estão em maioria, e eles estão organizados, eles estão bastante organizados. Essa geração que está aí, ela já está saindo, vai vir outra geração, e essa outra geração ela tem que vir com saúde, tem que vir com educação, tem que vir preparada para ficar bastante tempo. Então, esse é o objetivo do projeto, tá, ok? Eu acho que eu já contemplei aqui tudo que se pode fazer resumidamente, tá? Porque tem mais coisas e cada ano a gente coloca uma novidade. Tá bom? Então, eu agradeço. Muito importante esse momento aqui para a gente, esse registro, porque nós sabemos que outras escolas também vão fazer, né? Não igual, mas com atividades parecidas. Okay? Obrigada, Cláudia. Obrigada a todos que estão aqui. Obrigada aos nossos colegas do interior. Inclusive, eu estava lembrando de uma das visitas que eu fui à sua escola, né? Para verificar como é que estava o desenvolvimento do projeto, e uma das falas que você me disse, que eu não esqueci, é que você disse assim, que a maioria dos responsáveis pelos alunos na sua escola são os idosos, porque são os avós que cuidam. Então isso daí é importante para nós destacarmos que, assim, às vezes a pessoa pensa assim que o idoso, tem gente que tem uma concepção, um pensamento distorcido a respeito do idoso. O idoso, ele é muito atuante, ele é muito presente na vida, né, dos netos, dos filhos, e muitas vezes esse idoso, ele fica até com uma sobrecarga, porque além de ele ter que cuidar dele, que ele já está num ritmo, né, que já é menos, já deu uma diminuída, mas ele continua com uma atividade intensa, porque muitas vezes os pais saem para trabalhar e não tem com quem ficar os filhos, e quem é que assume? Os avós. É os avós que estão aí. Verdade. E quando nós recebemos esse projeto, eu aceitei também porque a gente observou que a maioria, na hora de fazer a efetivação da matriculação, os avós, os pais não vão. Eles vão lá e fazem a matrícula. E quando você faz reunião de pais, se você for fazer a contagem, bem poucos são os pais, são os avós que estão lá presentes respondendo, né? Então eles estão na escola, então esse projeto, ele é importante por isso, eles não estão à parte, eles também estão na escola. Daí a gente trabalhar essa temática para mudar o olhar sobre o idoso. Tem que ser aquele olhar com respeito, e nós estamos caminhando para lá. Nós estamos também, daqui a pouco, fazendo parte dessa estatística, falta pouco, né? Então, que esse estudante, essa criança, ele seja um idoso com os seus direitos mais respeitados, e que não tenha tanta, né, quando chegar a vez dele ser idoso,
que ele não tenha essa estatística tão alta como a delegada que falou de violação do direito dele. Obrigada, tá bom? Só mais uma, também relato que recebi da sua escola, né, que você me passou, e também lá na interação, né, com a equipe, que você falou o seguinte, que quando você trabalha o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, né, quando você começa a trabalhar esse estatuto, cria a ressignificação, porque o que foi verificado? Que os alunos perceberam que na sua casa há várias violações de direito. Então, esse é o objetivo do projeto, é ressignificar, é conhecer e ressignificar, né? Que havia relatos de alunos que percebia, não se dava conta que muitas das coisas que acontecia na sua própria casa estava havendo violações. Quando se vai trabalhar com o estatuto em sala de aula, que eles vão conhecer, né, porque são vários artigos que são trabalhados. Lógico que não dá para trabalhar todo o Estatuto do Idoso, mas aqueles artigos principais, eles saem com uma cópia. A gente tira a cópia, eles trabalham em dupla e depois eles levam. Então, estão levando uma lei para casa, que eles não conhecem, porque quem é que fica ouvindo falar em Estatuto do Idoso na escola? É difícil. Então, esse documento legal, ele tem que ser tratado, tem que ser trabalhado, tem que ser discutido, e discutido em sala de aula, porque é aí que vai fortalecer, vai abrir o olhar do estudante, da criança, para que ele lá na frente, ele não faça e também perceba aquela pessoa que está fazendo algo que fere o Estatuto do Idoso, ou na sua casa, ou na seu vizinho, ou alguém, ou até, quem sabe, de repente, dentro da escola. Porque a violência, como a delegada falou, não é só a física, a verbal, eu penso que ela é pior, porque ela vai machucar, ela vai ferir o sentimento, né? A pessoa vai ficar... Aquilo ali vai mexer, assim, quando é bem tratado, mexe com a gente, quando também você é desrespeitado, você também fica numa situação fragilizado, né? Então, eu acho que essa é a importância maior do Estatuto, você conhecer, saber que existe ali, que a lei está ali, que é para se cumprir. Certo. E assim, os alunos passam a ser o porta-voz dos direitos, né, do idoso, e os guardiões, né? Então, por isso que é importante a gente trabalhar com as crianças, com os adolescentes, discutir, não só passar o estatuto, mas fazer esse trabalho mesmo de discussão, de reflexão, para que eles venham ser também a voz e os guardiões dos direitos. Agora nós vamos escutar a professora Cláudia Cardoso, que também vai falar a respeito da sua experiência, do seu trabalho que é desenvolvido na escola. Bom dia à plateia que está presente. É uma honra estar aqui para falar de um assunto tão importante, né, que é o envelhecimento. Ao longo dos anos, a gente começa a observar que os nossos alunos na escola, eles precisam, né, debater esse assunto. É um assunto que, se nós olharmos para o nosso futuro, seremos nós, não é? E quem vai cuidar de nós? É uma coisa que a gente precisa debater com eles. Então, no ano de 2016, quando eu cheguei à Escola Cacilda, né, que eu ainda não era da Rede Seduc, né, eu fui convidada a participar do projeto Educar para Envelhecer. Né. No momento, era a professora Carminha, né, estava presente, e aí eu já tinha um trabalho na comunidade. Então, como a gente pensou? Trazer os nossos idosos da nossa comunidade. Nossa comunidade tem uma associação de idoso, né, chamada SIC, do bairro do Coroado. E aí a gente trouxe esses idosos a participar dentro da escola. Né? Quais atividades inicialmente? Né? Inicialmente seriam atividades esportivas, né, boliche, jogo de bola, basquete, voleibol, né, voltado à educação esportiva. Mas aí como ficaria o cognitivo desse idoso? Como esse aluno, né, iria chegar a esse idoso? Então, a gente traçou ações junto com a nossa coordenadoria, né, 5, que é a presença da Helena, e a gente traçou as ações. E aí, no primeiro momento, né, no ano de 2016, nós fizemos o Seminário do Idoso. Né? Esse seminário foi voltado para todos os alunos, juntos com os professores. Cada professor era responsável por um tema. Né? Moradia, saúde, educação,
né, o próprio Estatuto do Idoso, né, que foi citado. E aí foi assim um projeto que realmente abriu a mente dos nossos alunos, né? E assim, depois do seminário, eles procuraram os professores para falar sobre a experiência. E na mente deles, eles não tinham essa ação de pensar, né, sobre o idoso. Quem é o idoso de casa, né? Quem eu posso ser? Então, assim, a partir desse nosso retorno dos alunos, nós começamos a desenvolver outras ações, né? Nos anos seguintes, nós trabalhamos também o idoso fora, né? O idoso já foi também para essa associação, já conheceu essa demanda lá, né? Hoje nós estamos trabalhando com em torno de 45 alunos, né? E 45 idosos. É um público pequeno? Mas são esses 45 que vão, né, aumentar esse nosso trabalho. E a gente vai nas salas de aula, né, falar sobre esse idoso, a gente leva o idoso e leva o aluno para falar sobre esse processo do envelhecimento que é importante, né? E nós, como professores, nós temos a possibilidade, né, de levar um assunto tão importante, né? E a gente pergunta ao aluno, o que é o envelhecer para você, né? A gente descobre que os alunos realmente eles não conseguem pensar ainda. Não, professora, isso ainda não estou pensando, porque eu sou muito jovem, né? A gente começa a fazer um trabalho dentro da sala de aula para desenvolver esse pensamento. E o pensamento do aluno sobre isso ainda é muito pequeno, né? Nós precisamos fazer mais ações, trabalhar mais, né? E a partir dessa videoconferência, a gente vai atingir as pessoas do interior. O que é que eu posso fazer para o meu envelhecimento, o meu próprio envelhecimento, né? Como eu vou estar lá no meu futuro, né? E aí a Escola Cacilda, esse ano, ela está desenvolvendo atividades com os idosos. Todas as quinta-feiras, nossos idosos vêm para a escola, né? Nós desenvolvemos atividades culturais, nós desenvolvemos atividades como palestras, os alunos vão para a sala que os idosos participam. Há vários assuntos, moradia, saúde, há uma discussão, não é, em relação a esse tema do envelhecimento. E os nossos alunos já estão mais preparados. E aí, o que acontece no final? Os alunos saem da sala de aula e vai realmente para a escola e para a comunidade, não é? Então, a nossa escola, hoje, ela é referência, né, como desse assunto do idoso, envelhecimento. Muitos outros profissionais já procuraram a escola para falar sobre isso, né, desse nosso trabalho com os alunos, que é importante, né? E agora, no dia 4, a gente vai desenvolver uma atividade cultural junto com os alunos do EJA, né? À noite, nós temos o EJA e vai ser uma noite paraense, né? Todos os idosos vão fazer a culminância do Dia do Idoso, que é amanhã, não é? Então, a gente vai fazer uma culminância na quadra da escola, convidando os alunos a dançar, né? Fazer a parte cultural, porque também temos que trabalhar a parte cultural, não é? Então, a gente vai realizar essa atividade e aí sintam-se convidados, né, a todos, para depois estar acompanhando as nossas redes sociais, porque é importante esse assunto. Então, eu gostaria de agradecer a todos, né, da banca e aos presentes, para a gente refletir, né, pensar, né, e tentar desenvolver mais ações voltadas a esse tema que é muito importante. Muito obrigada. Enquanto nós damos continuidade, que nós também vamos falar com a aluna, né, vamos prepará-la para ela dar também o seu relato, né. É importante nós refletirmos também a respeito que quando nós trabalhamos a temática do idoso, nós estamos trabalhando não para ele e somente para ele, mas para todos nós. Porque todos nós estamos nesse processo de envelhecimento. E é importante, como já foi colocado aqui, que esse processo de envelhecimento, esse envelhecimento saudável, ele aconteça, a gente tem a ciência disso, de como trabalhar a nossa saúde, né, a nossa saúde mental, a nossa saúde física, desde a infância, porque tem muitas pessoas que se preocupam, né, com relação à questão do processo de envelhecimento, quando já está lá com seus 40, 50, 60 anos, que vai começar a pensar. Mas o que a gente verifica? O que a gente verifica através da literatura? Tem crianças que estão com sobrepeso, tem crianças e jovens, né, adolescentes, que estão adquirindo hipertensão, diabetes,
né? A gente falou da questão das violências, mas a gente também, assim, o projeto Educar para Envelhecer, ele tem outros pilares. E entre um desses pilares é a questão da alimentação, né? Porque se eu não quero adquirir certas doenças, né, então eu tenho que praticar esporte, eu tenho que ter uma alimentação adequada. E eu não posso pensar nessa alimentação adequada e nessa atividade física somente quando eu já estiver lá com meus 50, com meus 60, com meus 40, porque aí eu já vou estar com uma série de agravos. E aí, trabalhar com aquilo que você já está fica muito mais difícil. Então, depois a gente continua essa parte, essa discussão, vamos escutar a aluna. Jamile, fique à vontade. Eu gostaria que você falasse a respeito de como é que está sendo desenvolvido o projeto, o que você está aprendendo através do projeto. Bom, a iniciativa desse projeto foi muito boa, porque de acordo com que esse projeto está ganhando vários avanços, está indo de escola para escola, está sendo muito bom, porque os alunos agora estão aprendendo a valorizar a pessoa idosa. Antes, eles tratavam as pessoas idosas como uma simples pessoa, assim, sabe? Uma pessoa desvalorizada. Hoje não. Eles sabem que tem leis que aparam essas pessoas, que elas também têm que ser tratadas com respeito, que elas também têm sua dignidade. E hoje, as pessoas, elas não estão sabendo muito valorizar, mas agora, elas estão aprendendo. As escolas estão passando e ensinando a elas o verdadeiro valor da pessoa idosa. E isso está sendo muito bom, porque de acordo com o que a gente vai aprendendo, a gente pode ir passando para nossos familiares a respeitarem, a amarem e a tratá-los com mais respeito, com mais amor, que eles são pessoas excelentes, não precisam ser tratados de maneira cruel. E é isso que as escolas estão tentando passar para os alunos. A escola Cunha Mello, todo mês, assim, eles tentam fazer atividades que possibilitem envolvimento entre os alunos e os idosos. Quando a gestora, nossa gestora Rai, ela acabou observando, como a senhora Cláudia falou, que quando há reuniões de pais, os avós, tios, senhores de idade com mais de 60 anos, são eles que vão fazer rematrículas, são eles que vão pegar boletins dos alunos. E isso é tipo uma pergunta que fica na cabeça, onde estão os pais, ou por que são sempre os idosos que vão fazer isso por eles? Aí a gente fica com esse pensamento, sabe? O porquê que sempre são avós e não pais. Muitos trabalham, outros são criados pelos avós, então é por isso que muitos avós vão à escola. E às vezes a gente vê que são pessoas que são frágeis, sabe? São pessoas fracas que, mesmo com dificuldades físicas, assim, elas vão na escola pelo bem do filho, neto, tanto faz. Eles vão lá para ser responsável pelo amor, sabe? E a escola, ela tenta mostrar ao aluno da importância do avô, da avó, do tio mais velho. Porque tem muita gente que chega em casa e não dá um beijo, um abraço, dizer que ama, dizer que sempre vai estar perto. Não, eles passam e ignoram, vão mexer em redes sociais, eles preferem saber como está o amigo do que como está o avô, se o avô está bem, se ele se sente amado. Então, a escola tenta passar isso para o aluno, mostrar a importância dele, o quanto ele é valioso na nossa vida. Ele tem muito mais tempo de vida, ele tem muito mais experiência do que a gente, então eles podem nos ensinar a viver, eles podem nos ensinar a amar, eles podem nos ensinar a ser uma pessoa melhor. E é isso que a escola tenta passar para os alunos, tenta mostrar para eles o quanto eles são valiosos, o quanto eles são importantes na nossa vida. E também a escola tenta passar que nossos vizinhos mais velhos, quando a gente encontra uma pessoa idosa na rua, a gente tem que tratar ela com respeito. Muitas vezes acontecem em ônibus públicos assim, casos de senhores de idade
estarem em pé enquanto tem um jovem lá sentado e ele tipo não liga pro idoso, ele não importa se ele tá com coisas pesadas, ele não liga, tipo, só fica lá, não quer ligar. E o idoso se sente mal, sabe? Ele se sente uma pessoa inútil. Ele procura saber onde está o respeito por ele. Agressões verbais acontecem muito na própria casa, na residência. Netos falam coisas desagradáveis ao idoso, achando que não haverá consequências. Que pode haver. Só que o idoso, muitas vezes, eles não fazem nada por conta de ser um ente querido e eles não querem que aconteça nada com eles, então eles preferem guardar isso para eles. A gente nunca sabe o que se passa no coração deles, sabe? O que eles sentem quando eles são tratados mal. A gente nunca sabe. E então, tipo, se a gente tratar a pessoa idosa mal, a gente nunca vai saber se ela tá bem ou se ela não tá. Naturalmente, as pessoas idosas ficam magras, doentes, por conta de falta de carinho. Elas se sentem inúteis só por conta de serem idosas. Elas não têm aquele amor. Por conta de elas não poderem fazer muitas coisas, elas acham que os netos acham elas pessoas assim, sabe? E a escola tenta passar isso. Tentar fazer o aluno compreender que o idoso é uma pessoa extremamente valiosa, que tem todo o amor possível e toda a lição de vida para dar para ele, que ele pode aprender com a pessoa idosa. Não é só porque ele é uma pessoa idosa que ele tem que ser deixado de lado. A escola tenta passar que o idoso, ele é fundamental no nosso aprendizado. Que podemos aprender muito com ele, muito mais do que aprender com o mundo. A gente pode aprender com ele, que tem mais experiência de vida. Não com um amigo que tem 12, 13 anos. A gente aprende com as pessoas idosas, que elas são as mais experientes na vida. Muito bem, Jamília. Eu acho que assim todos que estão nos assistindo estão assim encantados. Eu estou assim muito feliz porque tudo que nós fazemos é para chegar até vocês. E quando a gente escuta, tem a possibilidade de escutar, de ver, de presenciar na prática como isso se dá e como é que chega e como que vocês estão vendo isso, estão interpretando e estão agindo, é fantástico, não é verdade? A sua fala foi assim, a fala de todos foram muito boas, mas a sua foi perfeita, porque ela é a consolidação do trabalho que nós fazemos. Na verdade, esse trabalho, é essa reflexão, é esse pensar que propõe o projeto Educar para Envelhecer. De repente vocês podem estar pensando assim, poxa, mas vocês estão falando tanto sobre os idosos, né? Falou a professora, falou a delegada, falou a assessora, falou a gestora, né? E cadê o idoso? Por que não tem um idoso nessa bancada? Então aí vale uma explicação. Nós convidamos, fechamos com 2 idosas para estar presentes, idosas que fazem parte do projeto, que são contempladas pelo projeto. Elas aceitaram o convite, acredito que aconteceu algum contratempo, porque elas vinham juntas. Acredito que aconteceu algum contratempo e não foi possível, porque até sexta-feira, quando nós acertamos, a gente fez o convite com bastante antecedência, mas até sexta-feira estava tudo ok, para que elas estivessem presentes hoje, para justamente elas falarem, como é que está sendo, como é que esse projeto está trabalhando e o que é que elas pensam a respeito desse projeto, porque elas fazem parte desse projeto também, porque são idosas que os alunos vão até a instituição, que é alguns casos de abrigo, e há outros casos também que as atividades que a escola desenvolve e que este idoso, esta idosa foi convidada a participar. Nós vamos dar uma pausa nesse momento, nós vamos passar um outro vídeo que é trabalhado, que é da escola, agora me deu um branco, J.G. Araújo, que é uma atividade que é feita pelos alunos e em seguida nós daremos continuidade e acredito que nós podemos iniciar a interação para que vocês possam dirigir perguntas aos colegas que aqui estão presentes. Meu nome é Lívia. Hoje nós iremos apresentar uma música para sensibilizar as pessoas ao respeito ao idoso. Era uma vez uma mocinha muito engraçada.
Então, dando continuidade à nossa atividade, como não há, no momento, nenhum questionamento a respeito, nós gostaríamos de encerrar, mas antes de encerrar, eu gostaria de falar algumas coisas a respeito do projeto. O projeto Educar para Envelhecer, ele tem os seus pilares. Entre esses seus pilares estão, para um envelhecimento saudável, nós precisamos pensar na questão da alimentação. Como eu falei anteriormente, essa alimentação, ela nos prepara para uma qualidade melhor de vida física e mental. O projeto Educar para Envelhecer, nós trabalhamos os direitos humanos e, através dos direitos humanos, a gente procura diferenciar. Nós temos direitos e nós temos também responsabilidades, né? Porque às vezes a gente pesa muito, a balança tem que estar equilibrada, então tem que ter direito e tem que ter responsabilidade. Um também dos pilares é a questão da reflexão de tudo que é trabalhado, tudo deve ser discutido. O estatuto, ele não é somente para ser apresentado, mas é para ser discutido, é conhecer, discutir e aplicar. E quando eu falei na questão da alimentação, se nós formos verificar a questão da literatura, nós vamos verificar que realmente, só voltando isso, porque eu considero que assim é muito importante, existem crianças, existem jovens, adolescentes que já estão com diabetes, com sobrepeso, com hipertensão, que eram doenças que você só via quando a pessoa já estava com uma idade mais avançada. E hoje, por conta de uma alimentação inadequada, com a questão de muitos enlatados, né, com essa vida corrida que se tem, as crianças muitas vezes elas não conhecem nem as verduras. Né? Às vezes você for fazer uma pesquisa, assim, às vezes as crianças não conhecem verdura, não comem verduras, as frutas, e isso, a educação ela precisa trabalhar. Porque uma criança que está com sobrepeso, uma criança que está com diabetes, com pressão alta, nós sabemos o que as consequências que podem advir desses agravos, né? Sobrepeso, uma criança pode vir a sofrer bullying, porque aí começa aqueles apelidos, né? E dos apelidos vem a questão das agressões, da violência moral, da violência psicológica, né? Com relação ao diabetes, né? Então, assim, se não existe um equilíbrio, se você come de tudo hoje, não existe uma ponderação, vai chegar lá um momento lá na frente que aí você vai ter uma série de limitações, coisas que você gostaria de fazer e não pode fazer por conta dessas doenças, né? Que nós sabemos que a questão da pressão alta, né, pode trazer aí problemas com relação ao coração, a infarto. E já tem crianças e adolescentes infartando. Então, nós precisamos, enquanto educação, trabalhar esse pilar também da alimentação. Deixa eu verificar aqui. O que eu gostaria de pedir para vocês? Que essa temática do envelhecer, quando a gente pensa nisso, nós não estamos pensando somente realmente no idoso, nós estamos pensando em todos nós, porque todos nós, mesmo sendo um bebezinho, já está em processo de envelhecimento. Quando nós nascemos, nós já começamos a envelhecer. Não é verdade? Ponto. Então, para que nós tenhamos um envelhecimento saudável, nós precisamos pensar na nossa alimentação, nós precisamos pensar nas práticas esportivas, tanto as crianças, os adolescentes, os idosos, né? Também gostaria de lembrar aqui uma fala de uma gestora, numa das escolas que eu fiz o monitoramento, o acompanhamento do projeto. Ela disse que convidou os idosos para ir para a sala de aula e fizeram uma roda de conversa. Aí os idosos começaram a relatar, teve uma idosa que começou a relatar, ela verificou os cadernos das crianças e ela disse assim, olha, na minha época o meu caderno não era assim. Meu caderno, a capa do meu caderno era assim, um saco, aquele saco de pão, né, que a mãe fazia e encapava, né? Mochila, essas mochilas que vocês têm, a gente não tinha não, a gente colocava no saco, levava a atividade no saco. Então, assim, é um exemplo simples, mas é algo que nós podemos refletir a respeito. Porque o que ele quis dizer com isso? Que hoje as crianças, elas têm, apesar, a gente sabe assim, em linhas gerais, mas a qualidade de vida das pessoas, de certa forma, melhorou.
né? A criança de hoje, ela tem acesso a informações e a materiais que na época, anos atrás, não se tinha, né? E é preciso valorizar o que se tem, é preciso valorizar esse espaço educativo, é preciso ressignificar, é preciso valorizar a questão, por exemplo, às vezes as pessoas têm uma visão distorcida do que é o público. Então, a escola pública, eu vou pichar, eu vou quebrar, né? Porque isso daí é público. O público é nosso. Isso é um espaço nosso que nós precisamos cuidar. E através dessa atividade que foi feita com os idosos, eles levaram os alunos a refletirem sobre isso. Então, o que eu gostaria de pedir a vocês? Que vocês trabalhem essa temática, criem discussões a respeito dessa temática. Essa semana que se intensifique as ações dessa natureza e aquilo que vocês vierem produzir, né, com relação a isso, uma discussão. Ninguém quer que vocês parem a aula, não, porque através de um texto, né, você pode fazer uma atividade que não vai fugir aos conteúdos, né, que estão ali determinados, mas que é possível sim trabalhar. A doutora, ela passou a questão da estatística das violações de direito. Na matemática a gente pode trabalhar isso daí, trabalhar os gráficos, né? Quais são as principais violações de direito? Como é que elas acontecem? Se eu for perguntar na parte da geografia, eu posso trabalhar onde é que há a maior incidência. Então, existem várias formas que vocês sabem como fazer. Então, eu gostaria assim que nesta semana houvesse a intensificação dessas ações, mas que elas não fiquem só nessa semana, porque é uma temática que precisa ser trabalhada todo ano, né? Então, reservar 1 hora, 30 minutos para discutir a respeito dessa temática, cada um de nós vai estar dando a sua contribuição, porque quando a gente ressignifica um comportamento inadequado e que nós contribuímos para isso, a gente está contribuindo para a cultura de paz. Então, nós estamos ali, né, no nosso fazer, cada um de nós tem um papel fundamental e dentro desse papel nós temos que fazer uso disso da melhor forma possível. Gostaria muito de agradecer a todos que estiveram presentes, a todos que participaram, a todos que estão aqui no estúdio. Tem colegas aqui que não estão aparecendo, mas elas dão uma rica contribuição, assessores, né, gestores, professores, a todos vocês o nosso muito obrigada. E aí, vocês podem contar conosco, se vocês quiserem receber material a respeito do projeto. A nossa intenção é que no próximo ano o projeto ele aconteça também nos municípios. Então, nós temos muito material com relação a isso e nós podemos repassar isso para vocês. É só vocês sinalizarem, mas no próximo ano nós vamos iniciar com toda a força, ok? Então, nosso muito obrigada.